Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro. Vamos lá para mais uma aulinha e nós vamos estudar hoje ciências. Então se prepare, pegue aí o seu materialzinho. Pegue o seu livro integrado e abra aí na página 385, nós vamos estudar até a página 389. E nós vamos falar aí sobre os animais e o ambiente. Olha lá, todos os animais precisam de um lugar para viver, não é verdade? Todos precisam de um lugar, né? Temos aí vários animais, várias espécies, e cada um deles vive em um lugar diferente, num lugar distinto, ou seja, um lugar diferente. A fauna das regiões geladas, por exemplo, da Antártica, que fica próximo ao Polo do Sul, lá nós temos uma espécie, né, que são os pinguins. Eles são de lá daquela região. Já na fauna da região ártica, próxima ao Polo Norte, nós temos aí, olha, o urso polar, tá? Será que eles conseguiriam viver, por exemplo, aqui na região norte, aqui no Brasil, né, um local quente, visto que eles moram aí em ambientes geladinhos, bem frio? Será que eles conseguiriam viver, né, aqui na nossa região? Não sabemos, né? Mas olha, alguns animais não conseguem se adaptar a um outro ambiente, né? Eles precisam estar ali no seu lugar de origem. Então, as espécies têm assim lugares específicos, cada um tem o seu lugar para viver, certo? Por exemplo, nós temos aí a onça-pintada e o tucano. Eles são habitantes da América do Sul, tá? Olha lá, a onça, ela habita na América do Sul e mede cerca de 1,80 m, tá? O tucano vive na floresta tropical da América do Sul e mede 65 centímetros, tá? E só o seu bico tem 20 centímetros. Olha lá, super grande. Já esses animais, diferente dos outros que a gente viu, eles vivem num ambiente mais quente, né? Será que eles conseguiriam viver lá no Polo Norte ou no Polo Sul? Talvez não, né? Porque eles não estão aí adaptados ao clima, né? Aquele lugar lá. Quando o animal vive apenas em determinada região, dizemos que ele é nativo dessa região, né? E como aí a onça-pintada, ele é nativo aqui da América do Sul, assim como o tucano, ele é nativo porque ele só vive aqui, ele não vai conseguir viver lá no Polo Norte, então ele é nativo daqui, ele nasceu aqui, né? Ele é daqui, então ele é nativo dessa região. O lugar onde vive o animal, ele é chamado de habitat, né? Nós já falamos nas outras aulas. O lugar onde o animal vive, ele é chamado de habitat. Nele o animal se reproduz, encontra alimento, encontra abrigo, relaciona-se com outros animais, certo? Então esse local, esse ambiente onde o animal faz tudo isso é chamado de habitat, tá? É o lugar onde ele vive. Cada habitat apresenta características próprias que determinam as atividades do ser vivo que vive lá naquele local. Nós temos aí, ó, o macaco barrigudo e nós temos aí a capivara, tá? A capivara e o macaco barrigudo vivem em diferentes habitats. A capivara tem cerca de 1 metro de comprimento e o macaco barrigudo tem 60 centímetros de altura e 70 centímetros só de cauda. Olha como a cauda dele é grande, tá? O habitat da capivara, por exemplo, localiza-se à beira dos rios, né? Da América do Sul. Esse habitat é bem diferente, né, do macaco, porque ele vive em galhos. Ele não vive na beira do rio, ele vive em galho, né? É um macaco, ele fica pulando de
galho em galho. Então, cada um vive aí num habitat próprio seu, né? O macaco não vai viver lá na beira do rio, não que ele não possa ir, mas não é o original, ele não vive ali, porque macaco ele vive ali pulando, né? Ali o seu habitat ali são os galhos das árvores, é ali que ele vive, né? Pulando ali de galho em galho. Então, por isso cada um tem ali a sua característica, tá? E o seu habitat também tem características próprias. O ser humano, olha lá, nós seres humanos somos animais, tá? Só que nós somos animais racionais, somos animais que pensamos, certo? O ser humano é um animal que se comunica por meio da fala, tem capacidade para analisar seus atos, para planejar suas atividades e colocá-las em prática. É um ser social, tem noção de tempo e espaço, possui hábitos, costumes e crença. Também possui a capacidade de transformar os ambientes, tá? Onde ele vive, usando o que sabe e aprende. Por isso consegue sobreviver em quase todos os ambientes da Terra, tá? Então, nós seres humanos, nós somos seres adaptáveis, tá? Nós podemos viver, por exemplo, aí lá no meio da floresta amazônica. Nós vamos nos adaptar àquele ambiente, àquele habitat lá, nós vamos nos adaptar. Os índios, né, por exemplo, há um tempo bem atrás, que não tinham contato com outras pessoas, né, com o homem branco, como eles dizem, eles viviam isolados, eles viviam ali no meio da mata, não vestiam roupas, andavam nus, né, comiam animais silvestres, comem até hoje, viviam da caça, né, da pesca, do plantio. Então eles se adaptaram e viveram ali. Suas casinhas são chamadas de ocas, né, coberta com palha, toda bonitinha. E aí existe também aquelas pessoas que moram aí em palafitas, que são aquelas casinhas construídas aí acima do nível de água, da água, né, do rio. Nós temos aí, olha, uma casinha construídas aí no Polo Norte. Quem diria que alguém não iria sobreviver aí no Polo Norte, né? E aí essas casinhas chamam-se aí de iglu, é construída aí de blocos, né, de gelo. E as pessoas, os seres humanos, eles vão se adaptando, né, e vão sobrevivendo. Nós temos essa capacidade aí de nos adaptar ao meio ambiente, certo? Os animais precisam de gás oxigênio para respirar. O gás oxigênio é obtido pela respiração, especificamente pela inspiração do ar. Os animais têm pulmões, alguns animais têm pulmões, outros animais retiram o gás oxigênio da água por meio das brânquias. Bom, o processo de inspiração é o que a gente puxa, né, o ar para dentro. Esse é o processo de inspiração. A gente está colocando o gás oxigênio para dentro dos nossos pulmões, né? Nós aqui, seres humanos, nós temos pulmões, nós respiramos por ele, né? Os cachorros, os gatos, né? Também. Já os peixes, eles respiram pelas brânquias. As brânquias, né, são aquelas coisinhas vermelhinhas que tem no peixe, assim, então é por lá, certo? Mas outros tipos de animais, eles retiram aí do ar, né, respiram, né, por outra forma. Por exemplo, a perereca, ela absorve o gás oxigênio do ar pela pele e pelos pulmões também, tá? A pelezinha dela aí tem uns poros, né? São uns pequenos furinhos, assim, bem pequenininhos, que elas respiram por elas, mas também elas têm pulmões, tá? A minhoca, ela respira pela superfície do corpo, ou seja, pela pele, né? Digamos assim, pela pele da minhoca. É por lá que ela respira, tá bom? Animais dependem de água para viver. Os animais terrestres,
obtêm água por meio da alimentação, mas também precisam de bebê-la para repor água que perdem constantemente pela urina ou pela transpiração. Nós temos aí as duas formas de eliminar, né, a urina do nosso organismo, que é justamente fazendo xixi, né, e quando nós transpiramos, né, quando nós suamos demais, nós estamos eliminando aí água e nós precisamos repô-la. A gente tira aí de alimentos, das frutas, nós retiramos aí uma porção de água para o nosso organismo, mas nós precisamos também ingerir, é muito importante, tá? Ingerirmos água bastante, cada pessoa em média ela deve ingerir aí 2 litros de água por dia, tá? Para que o nosso organismo ele funcione bem, a gente não adquira algumas determinadas doenças, né, por falta de água. O nosso organismo, se não tiver a água necessária, ele vai aí desenvolver aí algumas doenças, né, como a pedra nos rins, né, que é a falta de água para limpar os rins. Então, a gente precisa fazer essa reposição de água que a gente perde, né, que o nosso organismo pede, né, que a gente coloque para dentro, porque só o consumo de alimentos não é suficiente, tá? Alguns animais, eles vivem na água. Esses são conhecidos como animais, né, aquáticos. A água ela é muito importante, né, para os animais, tanto para os animais terrestres, né, a gente não vive na água, mas a gente necessita dela para sobreviver, tá? Como para os animais aquáticos. Muitos animais eles vivem nas águas dos oceanos, no rio, no lago, né? E são conhecidos aí como os animais aquáticos, como o peixe, o camarão, lagosta, o siri, a baleia. Esses animais aí, eles vivem, né, nesse ambiente aí, no aquático. Então, esse é o ambiente natural dele. Ele necessita, né, assim como nós, animais terrestres, necessitamos de água para manter a nossa saúde, para nos hidratar. Esse é o meio em que eles vivem, né? É o meio aquático. E nós temos aí uma atividadezinha, né? Lá na página 388, que a pergunta número 1 diz: que nome se dá onde o animal vive? Qual é o nome que eu dou, tá? Aonde determinado grupo de animal vive. Qual é esse nome que eu dou? Qual é o nome que eu dou para ele? Aonde esse determinado grupo de animal vive. Qual é o nome que eu dou? 2. Porque o ser humano consegue sobreviver em quase todos os ambientes. Por que ele consegue viver em quase todos os ambientes? 3. Faça uma pesquisa e escreva o habitat dos seguintes animais, tá? Olha, nós temos aí tamanduá-bandeira. Você vai colocar na frente aonde ele mora, né? Qual é o habitat dele? Aonde é que ele mora? Mico, leão dourado, peixe-boi, o leão, a girafa, o chimpanzé e o pinguim. Você vai colocar aí aonde é que ele mora. 4. Responda. Por que os animais precisam de água para viver? Por quê? O que são, letra B, quais são os animais aquáticos? Quais são eles? Quais são os? Veja a imagem e responda as questões a seguir. Nós temos aí um mergulhador, né, na nossa imagem. Por que o mergulhador precisa de equipamento para ficar debaixo da água? Olha, por quê? Nós seres humanos, nós somos seres terrestres, né? Não somos seres aquáticos. E aí, obviamente, não conseguimos respirar durante muito tempo debaixo da água, só por alguns minutos. Aí a pergunta é por que ele precisa de equipamento para respirar lá embaixo, tá? Da água. No caso do peixe arraia, como ele respira? Tá? Ele é um peixe, tá? Então, no caso dele, como ele respira? Ele respira por pulmão, ele respira pela pele, ele respira pelas brânquias, por onde ele respira, tá? Escreva
ao lado 2 nomes dos animais abaixo e sua forma de respiração e o ambiente em que ele vive. Tubarão, ele respira por onde? Pela pele, pelo pulmão, pelas brânquias. Ele vive aonde? No ambiente aquático ou no ambiente terrestre? Cachorro, ele respira por onde? Né? E qual é o ambiente que ele vive? E aí nós temos o sapo, a tartaruga e a sardinha. A Mata Atlântica é o habitat de muitos animais. Pesquise o nome de alguns animais que vivem na Mata Atlântica. E anote aí, tá bom? Encontre no diagrama as seguintes palavras: capacidade, costume, crença, espaço, habitat, local e tempo. E aí você vai completar as frases com as palavrinhas que você achou no quadro. A nossa aula de hoje foi essa. Se você tiver alguma dificuldade em resolver a atividade, pode entrar em contato comigo, tudo bem? Que eu vou estar aí à sua disposição. Tchau, tchau e até a próxima.